Mas decisões do passado e do presente assombram a China em 2021. Janeiro e fevereiro seguem com um planejamento central forte e suas pesadas consequências para o dragão asiático. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Recentemente fomos informados sobre o desaparecimento momentâneo de Jack Ma, um dos maiores empresários chineses da atualidade. Ma é o cofundador do Alibaba Group, a qual pertence o AliExpress, uma empresa muito famosa mundialmente. O motivo para esse acontecimento teria sido um pronunciamento feito por ele contra o sistema regulatório chinês num fórum em Xangai. Após tal fato, muitas pessoas se deram conta de que destinos trágicos para quem critica o governo no país asiático são comuns, até mesmo para bilionários. Levantamos aqui no Visão Libertária discussões sobre esses problemas que foram causados pelo planejamento central e diversos outros aspectos da economia chinesa no vídeo A Grande Crise do Capitalismo Chinês. O vídeo foi publicado no primeiro dia de 2021 e deixava claro que, mesmo fracassada, o governo seguiria a estratégia com todo o vigor. O orgulho dos governantes em não querer admitir os próprios erros é uma característica presente no mundo todo. E a resposta para isso é sempre a mesma: mais intervenções e com mais intensidade. Há pouco tempo, a China fechou a maior compra de milho dos Estados Unidos. Foi a segunda maior da história em um único dia, perdendo apenas para uma realizada pela União Soviética em janeiro de 1991. Ou seja, na véspera da queda do socialismo na região. O que impressiona é o fato de o país ter saído de uma das maiores safras de milho já registradas, onde 260 milhões de toneladas foram colhidas no mês anterior. A motivação por trás do interesse no grão se deve ao fato da produção do ano anterior ter sido afetada por fortes tufões. Simultaneamente, a pecuária suína apresentava forte recuperação após surtos de peste suína africana, ocasionando um aumento repentino na demanda. Apesar disso, regulares leilões do governo chinês impulsionaram a venda das reservas estatais no momento em que mais se precisava de tal estoque. Veja, não se deve defender que governos sejam os responsáveis por armazenar e vender estoques de qualquer commodity. Devido à falta de informações e do conhecimento necessário para organizar a economia, que está disperso na sociedade, o Estado faz justamente o contrário do que deveria. O resultado de tudo isso foi uma elevação em cerca de 50% no preço do milho em 2020, ocasionada também pela formação de estoques particulares dos próprios fabricantes de rações e outros interessados. Somente os próprios produtores podem fazer uma gestão mais racional do recurso, pois caso não o façam, estão sujeitos à punição do mercado. Outro problema grave que atinge a China nesse momento vem de um passado mais distante. As autoridades de Pequim estão preocupadas com a falta de casamentos e, consequentemente, de nascimentos, fator esse que teve forte queda. O número de chineses que se casaram pela primeira vez caiu 41% entre 2013 e 2019. Entre 2016 e 2019, o nascimento caiu de 13 por mil pessoas para 10 por mil pessoas. Uma eventual crise populacional poderia desestabilizar a economia, configurando um risco para o Partido Comunista Chinês, segundo os especialistas da CNN. É irônico que justamente o governo que há pouco tempo promoveu engenharia social com a política do filho único, agora tema o envelhecimento da população. Tal regulação começou a ser imposta em 1979 e apenas em 2016 foi flexibilizada para no máximo 2 filhos por casal. Apenas 5 anos foram necessários entre uma obsessão por diminuir o número de nascimentos e uma preocupação com a falta deles. Faltou aos governantes entender a possibilidade de ocorrer na China um fenômeno que ocorria de forma lenta em países vizinhos e mais ricos. A inserção da mulher no mercado de trabalho e sua independência financeira já diminuía a natalidade em países como a Coreia do Sul, o Japão e Taiwan. Além disso, a própria política do filho único também reduziu bruscamente a população jovem e economicamente ativa em relação à geração anterior. Ademais, o aborto seletivo pelas famílias, que preferem filhos do sexo masculino, ocasionou o excesso de 30 milhões de homens a mais no mercado amoroso. Tudo isso acontecia debaixo dos narizes dos políticos que, depois de terem atrapalhado tanto, querem estimular o casamento e a formação de famílias.
Yang Zhongtao, do Ministério de Assuntos Civis, disse que o órgão irá melhorar as políticas sociais relevantes e aumentar os esforços de propaganda para orientar o público a estabelecer valores positivos sobre o amor, o casamento e a família. Bem, nós libertários já imaginamos o potencial destrutivo que uma nova intervenção pode causar. Quanto à dívida, há novos capítulos. O governo informou que, assim como no ano passado, não irá divulgar uma previsão sobre o crescimento do PIB em 2021. Após 18 anos de estabelecimentos regulares de metas, é o segundo ano seguido sem previsão. A intenção é de que a ausência de uma expectativa bem definida possa desencorajar endividamentos ainda maiores por parte dos governos regionais. Nesse momento, muitas empresas públicas chinesas encontram-se endividadas. Há um déficit de 7 bilhões por parte apenas das estatais para bancos americanos, e a tendência é que para os bancos conterrâneos seja ainda maior. Apesar disso, um assessor do governo confessou a Forbes, abre aspas, não vamos determinar uma meta explícita, mas na realidade haverá uma meta. Lembra Dilma, não é mesmo? Isso prova que, apesar da intenção de colocar um teor de mistério, é conhecido o número como objetivo por parte de Pequim. Um mero vazamento já ocasionaria o fracasso. Além disso, alguns especialistas apontam para um aumento de PIB de 8,2% neste ano, o que já permitiria aos governos provinciais fazerem a festa. O Banco Central do país afirma que irá apoiar a recuperação econômica, mas sem estímulo excessivo neste ano, como foi em 2020. Como se os ciclos econômicos permitissem o devido funcionamento da economia sem a necessidade de créditos cada vez maiores. O que acontecerá se, de fato, o Banco Central frear a subida do crédito a cada ano é o estouro da bolha. Quando este dia chegar, ao menos o povo chinês poderá se ver com grandes possibilidades de se livrar do Partido Comunista Chinês, bem como o mundo todo. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Torcedor do Fortaleza, revisado por Paulo Almeida, narrado por J. Fernandes e produzido por JJ Liber. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Apoie iniciativas libertárias. Saiba mais no nosso site. Até a próxima!